Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre alguns pontos do meu processo de terapia que podem te ajudar também. A ideia aqui, obviamente, não é fazer uma terapia num vídeo, nem trazer frases de efeitos para você mudar a sua vida, mas a ideia aqui é trazer algumas lições que eu aprendi na terapia, que eu trouxe para minha vida e que mudaram muito a forma de eu me comportar. 6 dessas lições foram dadas diretamente pela minha terapeuta. A 7ª lição foi uma conclusão que eu tirei dentro do meu processo terapêutico. Eu tenho certeza que essas lições vão te ajudar muito a viver uma vida mais leve, mais focada, mais presa na realidade e principalmente uma vida em que você consiga caminhar para resolver os seus problemas. Aqui no canal, como sempre, nós não trazemos só os problemas, nós trazemos também as soluções. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já peço que você deixe o like, ative as notificações, se inscreva no canal, porque hoje nós vamos falar sobre 7 lições que eu aprendi na terapia e que podem te ajudar também. Eu ainda quero fazer um vídeo falando um pouquinho sobre o meu processo terapêutico, eu acho que pode ajudar outras pessoas, porque eu acredito que pode ajudar outras pessoas, mas hoje eu quero trazer essas lições, que são alguns pontos muito importantes na terapia, que eu trabalhei em terapia e que mudaram muito o meu comportamento e me auxiliaram na construção de uma mulher mais madura, mais leve e mais satisfeita com a própria vida. A primeira delas é: marido não é filho. Eu era aquele tipo de mulher, aquele tipo de esposa que ficava o tempo todo chamando atenção, o tempo todo pontuando como eu gostaria que fosse o comportamento dele, inclusive com coisas que não faziam diferença na nossa relação direta ou no andamento da casa. Então eu vou te dar um exemplo. Eu era aquele tipo de mulher que controlava o que ele bebia, o que ele comia. Então eu ficava o tempo todo falando: você não vai comer mais isso aqui? Mas não pode comer isso. Isso faz mal. Então eu ficava o tempo todo falando. Um dia, eu conversando com a minha terapeuta, e ela virou para mim e falou essa simples frase: você tem uma única filha, a Maria Fernanda. O seu marido não é seu filho. Ele é adulto. E ele vai fazer as escolhas dele da forma como ele achar melhor. Cada vez que você fica pontuando isso, fica querendo cuidar muito de uma área que não lhe cabe, você acaba trazendo uma carga muito negativa para o relacionamento, acaba estressando isso demais. Eu saí do consultório da terapeuta, eu fazia terapia presencial, eu saí do consultório da minha psicóloga e eu nunca mais falei nada. Isso tem 5 anos, 5 ou 6 anos. Eu nunca mais falei nada. Então, as escolhas alimentares, as escolhas que o meu marido faz de estilo de vida e que não tem nenhuma, que não afeta nada no andamento da nossa casa, não é da minha conta. Então, você, mulher, tem um comportamento de ficar o tempo todo igual mãe na cabeça do seu marido, repense isso. Porque tem um outro problema. Além de chatear muito o outro, né? Porque chateia, é muito chato quando alguém fica o tempo todo pontuando o nosso comportamento, nós ainda nos afastamos do nosso verdadeiro papel, que é o nosso papel de esposa. Então, quando você está ocupada com o papel de mãe do marido, você não está exercendo o papel de esposa do marido. Então, se você é esse tipo de mulher, pense sobre isso. Segunda lição: nem tudo tem lógica. Eu diria que nem tudo tem uma explicação lógica. Nós sempre gostamos de entender por que determinado resultado aconteceu, porque determinada ação aconteceu. Então eu sempre buscava muito essas justificativas. Então, aconteceu isso aqui. Tá, mas aconteceu isso aqui por quê? Aí eu ficava buscando milhares de explicações, tentando construir um raciocínio lógico naquilo. E às vezes aquilo não tem uma grande explicação lógica. Às vezes as coisas aconteceram porque fugiram do controle, porque a pessoa teve como é que chama? Ela fez um negócio simplesmente porque ela quis, sem um motivo lógico por trás da querência dela, vamos dizer assim. Ou eu quis fazer alguma coisa sem um grande motivo lógico, uma grande explicação lógica. Então, na terapia eu tive que trabalhar muito isso, porque eu sempre tive uma necessidade muito grande, principalmente em relação ao comportamento do outro, e aí tá a grande questão, de entender a lógica de todo o comportamento. Isso acaba nos estressando muito, isso acaba fazendo com que a gente não consiga resolver a situação, né? Então, tá de fato acontecendo, porque a gente tá procurando toda uma lógica. Então, eu trabalhei muito isso em terapia, hoje eu já melhorei, mas é uma coisa que eu preciso ficar sempre atenta, porque eu busco muito uma explicação lógica, racional para tudo. E tem muitas decisões que nós fazemos são puramente emocionais, impulsivas e da mera vontade. E aí é a terceira lição. Eu não tenho controle de tudo, você não tem controle de tudo.
Eu, como boa colérica, eu gosto de ter o controle de tudo. Então, eu gosto de controlar todas as ações e gosto de ter também sob o meu controle os resultados. E aí mora o grande problema. Quando você é essa pessoa controladora, você não consegue deixar o outro fazer, você não dá margem para o outro fazer e você acaba se sobrecarregando. Além disso, gera muita frustração, porque nós não temos controle de tudo. Então, quando nós estamos nessa busca pelo controle de tudo, além da gente ficar sobrecarregada, nós nos frustramos demais. Então, é algo também que eu ainda trabalho, né? Eu já melhorei demais. Hoje em dia, eu sou uma pessoa que delego com muito mais facilidade, entendo muito melhor que eu não tenho a possibilidade e nem a necessidade de ter controle sobre todas as ações de todo mundo e controlar todos os resultados. Eu falo muito para as minhas alunas da mentoria que a partir do momento que a gente vai pontuar para o outro, né, às vezes elas chegam com algumas questões em que elas querem falar para o outro determinadas situações que elas estão desconfortáveis. E eu sempre falo com elas, você precisa estar pronta para no momento que você for falar, o outro te responder. E nem sempre ele vai te responder aquilo que você gostaria. Então a gente tem que... Isso é entender que nós não estamos no controle. Sabe? Quando você entende isso, a partir do momento que você joga aquilo para o outro, joga aquilo no universo, você não tem mais. A quarta lição, seja gentil com você. Eu era aquela pessoa que sempre me cobrava muito quando as coisas não aconteciam da forma como deveriam, ou da melhor maneira possível. Então, quando eu fiz terapia, foi bem no início da minha maternidade. A minha menina tinha 1 ano e pouquinho. E eu tinha muita frustração quando aconteceu alguma coisa, quando eu estava naquele dia que eu não estava muito legal, ainda mais porque eu estava passando pelo processo de depressão. E eu tinha muita dificuldade de levar, né, de entender que aquilo ali fazia parte. Tem dias que você não vai estar bem, tem dia que você não vai entregar o seu melhor. Então eu não tinha aquela gentileza. E uma coisa que a minha terapeuta falou que me fez refletir muito sobre isso é como eu me comportaria, o que eu diria para uma amiga se ela me contasse essa situação. Como eu trataria aquele assunto com ela? Eu acolheria ou eu seria muito dura com ela? Provavelmente eu acolheria. Então eu passei a me acolher também. Lógico que a ideia é a gente sempre melhorar, mas tem dias que a gente não dá o nosso melhor. E tá tudo bem. Quinta lição, eu não sou capaz de dar conta de tudo. Esse aqui é um pouco mais simples, talvez, que o do controle. Porque quando nós falamos do controle de tudo, nós queremos controlar todas as ações e todas as reações. Então, é uma pessoa... Eu era aquela pessoa, não sei se vocês também são assim, que eu não conseguia ver nada saindo do lugar, do jeito que eu tinha planejado, do jeito que eu tinha imaginado na minha cabeça, que aquilo ali já me desesperava. Quando nós estamos falando de fazer as coisas, eu também sempre fui aquela pessoa muito do serviço, sabe? De querer resolver tudo. Então eu não gosto que as pessoas façam um monte de coisas para mim, porque eu acredito que eu sou a melhor pessoa para fazer aquilo. Inclusive, eu tinha muita dificuldade de delegar até coisas muito simples da minha casa, porque eu gostava sempre de que eu fizesse, eu trouxesse aquilo. Então, quando eu entendi que eu não sou capaz de dar conta de todas as coisas, com isso eu tinha muita dificuldade de dizer não. Então, quando alguém me apresentava uma demanda, como eu gostava de eu fazer, eu falava, não, não precisa, deixa que eu vou fazer. Não, não precisa, eu vou fazer. O que acontece quando você é aquela pessoa que pega todas as coisas? Você se sobrecarrega. Inclusive, você se sobrecarrega muitas vezes de coisas que você não precisava fazer. Então, eu passei a entender que eu não dou conta de tudo. Então, uma coisa que eu bato muito no Manual da Mulher Prática, eu vou deixar o link aqui para vocês do meu curso de organização, é essa questão do não. Então, foi uma coisa que eu entendi na minha vida, foi... Eu não sou capaz, não é possível eu fazer todas as coisas que eu gostaria ou todas as coisas que eu precisaria fazer. Então, eu preciso definir quais são as minhas prioridades, quais são os locais que eu preciso colocar mais energia. E aí eu passei a delegar aquilo que não era essencial ou tão importante e, consequentemente, comecei a ter mais tempo. O que é muito interessante dessa sistemática hoje em dia, né, esse é um processo, né, é que eu não sinto hoje que eu deixo de fazer nada. Eu entendo que eu faço tudo aquilo que eu me proponho e tudo aquilo que eu desejo e tudo aquilo que eu estou fazendo para construir uma pessoa melhor. E isso tudo vem dessas escolhas de saber dizer exatamente não para um monte de demanda, inclusive para algumas coisas que são superficiais ou são menos importantes. Então,
entender que eu não dou conta de tudo, me fez entender que eu precisava definir o que era esse tudo da minha vida, o que era o mais importante. Se você tem essa dificuldade, clica no link aqui na descrição desse vídeo, vem ser uma mulher prática, porque a aula sobre o não vai te ajudar nessa questão. Sexta lição: decisões não precisam ser sempre definitivas. Nós temos uma ideia muito grande de que se nós tomamos uma decisão, ou se nós falamos alguma coisa, ou se nós temos uma determinada ideia, nós precisamos levar aquilo para o resto da vida. E eu entendi isso no processo terapêutico, que eu posso mudar de ideia, que eu posso ter uma outra opinião sobre as coisas, e que uma coisa que eu decidi hoje, com base em todo um raciocínio e toda uma construção, eu posso mudar de ideia daqui 6 meses, 2 meses, 1 ano, 2 dias. Então as coisas não são definitivas. Eu posso amadurecer mais a minha ideia e mudar de ideia, tomar uma decisão oposta à que eu tinha tomado anteriormente. Isso também me libertou muito, porque quando nós entendemos as nossas decisões como definitivas, dá uma sobrecarga muito grande. Quando nós entendemos que muitas coisas nós podemos voltar atrás, e aqui é importante, né, gente? Tem coisas que nós fazemos que às vezes a gente faz para o outro e depois a gente vai ter que lidar com as consequências, tá? Então precisa pensar bem no que vai fazer, não precisa sair fazendo tudo, não. Quando nós tomamos decisões e entendemos que boa parte delas, nós podemos voltar atrás, podemos recalcular a rota, ou podemos pensar diferente, isso dá uma sobrecarga menor naquela tomada de decisão. Porque você entende que se daqui a um tempo você pensar de uma maneira diferente, você pode recalcular a rota. A sétima lição é uma lição que eu tirei de todo esse processo terapêutico, que foi: tem coisas que já estão resolvidas. Então existem coisas que já aconteceram na minha vida, e com vocês provavelmente também, e que eu não tenho vontade, necessidade de mexer. Então, durante o processo terapêutico, tiveram alguns pontos que a terapeuta veio trazer para mim, que eu simplesmente disse para ela, falei assim: olha, isso aqui para mim está resolvido. Esse não é o ponto. O que eu preciso resolver são essas coisas. Logicamente que respeitando a profissional, né? E isso para mim faz muito sentido, porque às vezes nós queremos abrir tudo de uma vez e nós não estamos nem prontas para lidar com aquilo. Então é um respeito comigo mesmo, e eu acredito muito que existem muitas coisas que nós já resolvemos, existem muitas coisas que já estão ok pra gente. Nós precisamos também nos respeitarmos no processo terapêutico. Essas aqui foram as lições que eu tirei do meu processo de terapia. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês explicando um pouquinho como é que foi a terapia e por que eu procurei terapia. Se você tiver alguma coisa para acrescentar nesse vídeo, fique à vontade. Eu espero que você tenha gostado e, como sempre, se fez sentido para você, compartilhe com uma amiga.